Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Eduardo Amorim é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã, entrevista. Meu caro Eduardo, muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna. Bom dia, Antero. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luci, que fez ali um cafezinho já pra gente aqui nesse dia chuvoso. Prazer, obrigado aí por essa oportunidade. Estando aqui nesse estúdio muito bonito, viu? Impressionante. Gostou? Parabéns. Parabéns aí a toda a família Fã pelo capricho. Aqui foi um investimento meu, Eduardo. Seu? Eu conversei com o Miro, aí Seu? comprei a minha parte da rádio, Foi? fiz o investimento e sou sócio agora. Então, bom investimento. Eduardo, como é que você chega nessa fase, prestes a iniciar aí a campanha? Que balanço o senhor faz do caminho percorrido até aqui? Positivo. Digo a você que vive o meu melhor momento, politicamente falando, mentalmente falando, sobre muitos aspectos, muita experiência, muita vivência. Um privilégio chegar até aqui dessa maneira. Encaro com naturalidade. Mais um desafio na vida. Não pensei que fosse passar por isso de novo. Fui chamado, fui convidado pela minha amiga, a prefeita Emília, algum tempo atrás, para continuar na política, como não esqueço as palavras dela, como pode uma pessoa experiente, vivida, com um histórico como o seu, um passado de honra, de probidade, de zelo, de cuidado, sobretudo com a coisa pública, querer se aposentar, não é a hora não, você ainda pode contribuir muito. Refleti, pensei, ela tem razão, acho que posso mesmo, e estou muito preparado, encaro assim com naturalidade. Na hora que você vai fazer uma agenda, na hora que você vai fazer um material, sempre passa ali uma decisão baseada na experiência que a gente tem. E é um privilégio. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, aumentando o filtro das coisas, né? Selecionando o melhor, tomando as decisões mais rápidas, tomando as decisões com mais coerência, com mais firmeza. Vamos que vamos, pronto, preparado, querendo, e sei que eu posso ajudar muito o meu Sergipe, especialmente o nosso Brasil. Essa semana a gente entrevistou também o André Davi, seu colega de chapa, e uma pergunta que eu fazia para ele, que muito se fazia para você também ao longo desse caminho que o senhor percorreu, decidindo por essa candidatura. Por que não a candidatura federal? Para federal você teria um caminho mais fácil. O que é que motiva Amorim a buscar novamente esse espaço no Senado? Conhecer as duas casas, sei que no Senado eu posso contribuir muito mais. O Senado é uma casa diferente, muito diferente, por isso que chama-se a Casa Revisora. O nome Senado vem da palavra Senhor, lá do grego, nos remete a isso, ou seja, mais experiência, mais vivência, e sei que no Senado eu poderei ajudar muito mais. Se já foi possível ter feito bons mandatos, como vocês da imprensa avaliaram e universidades também avaliaram, nos dando a nota 10 lá, há 12 anos atrás, tenho certeza que agora é possível fazer muito mais. Na definição da chapa, a chegada de André Davi contou com sua anuência? Aí eu pergunto, nesse quadro atual, André Davi liderando as pesquisas, Amorim ali no campo embolado, como é que você vê esse quadro e se há internamente assim entre aspas, arrependimento de ter colocado um colega que depois passou a liderar? De jeito nenhum, não há arrependimento. Não vejo concorrência com o André, são duas vagas. Estou almejando uma, ele está almejando a outra. E, historicamente, eu gosto muito de analisar, aprender com a história, com o passado. Já foi possível, sim, um grupo político fazer... Você foi eleito nessa situação? Eu fui eleito nessa situação. Então, tudo é possível. Para mim, André não é um concorrente, é um aliado, é um amigo. Defendo, procuro passar para ele um pouco da minha experiência, aprendo também com ele. Ele tem um outro perfil, André tem outra defesa, que é a segurança, eu defendo a saúde, então as coisas vão se complementando. Ele tem uma motivação, então passou, claro que essa decisão passou por a gente, a decisão não era unicamente minha, mas não, se existe um espaço aí vazio, é preciso preencher. Acho que o nome de André é uma boa, contou sim com a minha contribuição, com o meu sim, e ele conta permanentemente.
digo para ele, olha, eu acho que eu teria feito desse jeito, avalie isso, e assim a gente vai caminhando. Vocês trocam experiências? Sim, eu troco, converso com ele, ele já é mais fechadão, né? Mais entendo o estilo dele, o jeito dele, de Valmir, hoje compreendo muito mais as coisas, e vou passando ali a minha experiência. Não vejo, honestamente falando, nenhuma concorrência nisso. Eu não olho tanto para o lado, gosto de olhar para frente. E sei que ele é um parceiro e leal. E dou aqui o meu testemunho. Quando nós perdemos lá o PL, André Davi foi fundamental para que conquistássemos um republicano, para que estivéssemos hoje num republicano. Então o grupo deve muito isso a ele, a Ícaro, a Tiago de Joaldo, enfim, e ao pastor Heleno, com toda a justiça. E me diz uma coisa, em termos de Eduardo Amorim, como é que o senhor está se colocando para a sociedade e que temas o senhor acha que serão fundamentais para serem abordados na campanha para conseguir convencer o eleitor, conquistar esse voto do eleitor? O senador da saúde, sem dúvida nenhuma, a minha área, e talvez uma das maiores, se não a maior carência e a maior necessidade do povo sergipano, o senador da saúde. Lembrar, Narciso, e essas contas, essa pesquisa, eu fui fazer, mais de 80% do povo sergipano não tem plano de saúde. Plano de saúde é caro, não é barato não, e nem todo mundo pode pagar. Então nós somos um estado SUS dependente. E se o SUS não funcionar dignamente, se não tiver como diminuir as filas, aí você passa meses, anos até para você fazer os seus exames e chegar até o tratamento. Então, quero ser lembrado e a minha pauta vai ser, mais do que nunca, a saúde. Senador da saúde. Então, não serei monotemático, nunca fui monotemático, sempre gostei, me preparei para os desafios. Lembro aqui que passei 8 anos da minha vida me preparando para ser governador desse estado. Nem todo mundo se prepara, mas eu me preparei, respeitei a vontade popular, não fui o escolhido, né? Mas eu me preparei, eu estudei. E eu enfrento os desafios me qualificando, me preparando. E dessa vez a grande defesa será a saúde. Sergipe precisa de um hospital de clínicas, precisa de um centro de diagnóstico por imagem. Nossa saúde pode e deve e precisa ser muito melhor. Agora eu quero falar com os empresários de Sergipe que acreditam quando ouvem que a Unimed não está vendendo plano. Fica aqui uma informação, está sim, e este é o momento ideal para garantir esse benefício para a sua equipe. O plano empresarial Viver Bem está com uma condição exclusiva, a partir de R$ 165,73 por mês. Isso mesmo, a partir de R$ 165,73 por mês. Você pode oferecer esse benefício para os seus colaboradores. Com apenas uma vida, sua empresa já pode ter Unimed. Quer saber mais sobre a cobertura, as acomodações e as condições especiais para a sua empresa? Fale agora com a Central de Vendas da Unimed pelo telefone 3205-7705. Unimed Sergipe, o plano de saúde para quem faz sua empresa acontecer. Girando com Magna Santana, 8h17, Magna. Caiu a ligação da Magna Santana, então refaz aí, por favor. Amorim, voltando para esse assunto, a sua crítica à saúde. O que é que o senhor acha que necessita no sistema de saúde de Sergipe para que haja essa melhoria que o senhor enxerga necessária? Sem dúvida nenhuma, Sergipe precisa de mais leitos de alta resolutividade, como hospital de clínicas, como centro diagnóstico por imagem. Você não trata se você não tiver um diagnóstico. E geralmente como é que se consegue um diagnóstico em medicina? Por algum exame, por alguma visão. Uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, uma colonoscopia. Então a gente poderíamos já ter um prédio com alguns andares onde funcionasse 24 horas por dia só para fazer esses exames especializados. Isso não é coisa do outro mundo, não. Isso é uma coisa muito palpável, uma coisa muito possível, principalmente falando das emendas que Sergipe recebe hoje, todos os anos. Sergipe recebe cerca de 2 bilhões de emendas por ano, quase que metade dela tem que ser obrigatoriamente na saúde. Então, boa parte desse investimento poderia ser feito no centro de diagnóstico por imagem, no hospital de clínica, porque as doenças elas vão se cronificando, a idade vai aumentando e vai aparecendo doenças como Alzheimer. Se você olhar as UTIs dos nossos hospitais privados, os principais hospitais privados que a gente tem, cada um tem cerca de 4, 5 UTIs. Metade desses leitos de UTI são ocupados por pacientes crônicos.
E quem não pode ter um plano de saúde, vai para onde? Vai lá para o corredor do USE, vai ali para aquelas macas do USE, ou de algum hospital regional passando dias, semanas, enfim. E um hospital de clínicas com certeza iria resolver isso. Então, é uma forma de ajudar ao USE a melhorar ali a sua qualidade, diminuir aquelas filas, aquele sentimento de guerra que muitas vezes paira por quem necessita. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Diariamente, o portal Fan F1 informa leitores e seguidores dos principais acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Pautado pela responsabilidade e compromisso na informação, o portal une agilidade e precisão na apuração dos fatos para entregar a notícia com credibilidade e rapidez. No site, no Instagram e no YouTube, abordagem completa e multiplataforma de assuntos que afetam o seu cotidiano. Política, saúde, esporte, entretenimento, além de reportagens especiais. Também tem espaço para os bastidores, além da opinião semanal da coluna domingueira. Portal Fan F1, onde ética e compromisso movem a informação. Seja bem-vindo a Saman Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Saman. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Na sua construção, chama a Apollo. E pra tirar do chão, chama a Apollo. E se é um festão, chama a Apollo. Força e precisão, chama a Apollo. Em Sergipe, em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame a Apollo. Para o alto, precisou. Chama a Apollo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores. Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 79996497709. Construção e incorporação J. Nunes. Toda nova história começa com uma escolha. E a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lud, na Alameda Serigê. Região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida? Confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe. Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe,
decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC, você pode confiar. A Fan FM deixa você bem informado o tempo todo. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, acompanhe o Jornal da Fan. Líder de audiência segundo Cantar Ibope, com Narciso Machado. Ao meio-dia e às 5 da tarde, o Painel 99 traz informações de qualidade e boa música. E a todo instante, fique por dentro do que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo, com os boletins do Fan Notícias. Tudo isso também está disponível online, no portal Fan F1, no site da Fan FM e em nossas redes sociais. Fan FM, jornalismo com credibilidade e respeito. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fan de hoje. Continue assistindo. O candidato ao Senado, doutor Eduardo Amorim, meu questionamento, doutor Eduardo, nessa campanha, o senhor sempre é a questão da saúde, o senhor tem aí, como citou aí, a questão de ter um hospital de clínicas, a importância disso. Foi lá atrás, na sua bandeira, o hospital de câncer, agora aborda, né, essa luta também. Independente disso, né, dessa questão, o que o senhor vem tentando junto até o governo do estado ou na prefeitura de Aracaju, para que na área da saúde, quem sabe algo possa ser construído, ser municipalizado? Há essa possibilidade? Né? O senhor tem tratado isso de repente com a prefeita Emília Corrêa, isso é uma política que infelizmente é de alta complexidade e caberia ao estado? É só uma questão aí de curiosidade para a gente alinhar isso. A André Davi é um candidato fortíssimo. Estava para deputado estadual, agora disputa também o Senado. O senhor acha que isso poderá, essa foi uma boa ideia do agrupamento, trazer o André Davi para essa disputa, né, dentro do seu agrupamento? Isso, na sua opinião, pode causar dificuldades, né, nessa eleição para vocês? E como é que o senhor avalia uma possibilidade de repente, um apoio aí a Flávio Bolsonaro e estar junto num palanque com Rodrigo Valadares? Existe essa possibilidade? À vontade, Amorim. Vou começar a responder de trás para frente. Foram 3 perguntas. Sobre Flávio Bolsonaro, o grupo ainda vai avaliar, já que houve uma decisão a semana passada da liberação, né, de todos os diretórios, enfim. A gente não está preocupado com essa coisa de palanque, porque não existe mais palanque, né? Hoje mais é rua, é rede social, enfim. Então a gente vai novamente sentar e avaliar. Nós somos um grupo com perfil de centro-direita, e esse é o caminho natural, mas diante do ocorrido lá no passado, não deixa de ter algumas sequelas, sendo justo, sendo sincero, verdadeiro, mas eu acho que a gente tem que ser maior do que tudo isso e buscar o melhor caminho e defender aquilo que merece ser defendido. Você perguntou sobre se foi uma boa ideia André Davi, claro que foi. Uma excelente ideia. Isso, pelo contrário, eu vibro, não me incomodo. Sei que pesquisa é algo do momento, já disse isso para ele, Narciso, já conversei com ele, olha, pesquisa é algo do momento, então tem que manter a pegada, a firmeza. Não se empolgar. Não né? se empolgue demais, porque ela, quando bem feita, não com intuito comercial, como a gente vê muitas vezes, já ouvi até críticas aqui de Narciso, com toda a razão, que virou para muitos um comércio também, mas pesquisa, quando seguido com os critérios, é bem científico, mostra mesmo o que o perfil do eleitor naquele momento, mas até lá
ainda teremos mais de 45 dias pela frente. Então, as coisas podem mudar. Hoje a nuvem está de um jeito, ontem o dia estava mais ensolarado, hoje está mais chuvoso. Então, é preciso acompanhar todas essas mudanças. Eu passo um pouco da minha experiência. E ele pergunta, a primeira pergunta, eu respondi duas, foi sobre a saúde. Lógico que tem que ter uma interlocução entre dois entes, governo do Estado e Secretaria Municipal de Aracaju, porque os dois, sobretudo o governo do Estado, é responsável pela complexidade, é onde está a maior fila, a maior demanda, a maior necessidade, pelos médicos especialistas, pelos exames mais especializados, pela fila de cirurgia. Eu mesmo, diariamente, vejo o tamanho do sofrimento de pessoas com câncer, de pessoas com trauma, que precisam de uma cirurgia ortopédica e a fila é gigante, até mesmo de uma colestectomia ou a necessidade de uma esterectomia. Ajudei a Emília, coordenei a campanha de Emília, mas participei da construção do plano de governo junto com Débora, né? Então, você tendo ali os dois governos, estadual e municipal, alinhado, com certeza o resultado poderá ser muito maior. É preciso conversar permanentemente e fazer os investimentos necessários. Eu acho que hoje um dos grandes problemas que a gente tem na saúde é a média e a alta complexidade, que precisa de mais rapidez, de mais agilidade nas respostas. Repito, nós vivemos num estado SUS dependente. Isso não é nenhum demérito, não. É a capacidade financeira do nosso povo, da nossa gente, né? É a informalidade. E quando você migra para o interior do estado, aí é que você vai ver que menos plano de saúde se tem para as pessoas, né? Quando você vai para Feira Nova, você vai para Poço Redondo, se você sentar numa roda assim de pessoas, eu costumo frequentemente perguntar, quem tem plano de saúde aí? Você vê que um ou outro é caro. É muito caro. Então, aqui, o SUS tem que funcionar para valer e funcionar com qualidade. Por isso que, dessa vez, mais do que nunca, não abro mão. Quero ser, sim, um senador da saúde. Ainda dentro dessa questão, dessa perspectiva da saúde de Aracaju, complementando um pouco a pergunta que a Magna Santana fez, essa questão da construção de novos hospitais, etc., do hospital de clínicas, do centro de imagem. Recentemente, dialogando com o Dr. Hilton Moraes, que é o diretor atual do Hospital de Urgências aqui... Ele tem um desafio enorme, ele cuida dos dois hospitais, dos dois maiores hospitais. Ele disse que desafiador. Em grandes e países... ainda é neurocirurgião, viu? Em grandes países, ele disse que a tendência não é a de construção de vários prédios, mas a de reunificação de tudo isso em um mesmo espaço, em um mesmo prédio. Você concorda um pouco com essa visão, que seria ampliar o uso ao invés de construir uma outra unidade? Eu sonhei com isso. E eu chamava isso de cidade da saúde. Aqui bem pertinho, no fundo do USE, seria um grande complexo de saúde, onde você teria o USE, a maternidade seria ali, não seria do outro lado aqui da avenida. Por que seria no fundo do USE a maternidade? Porque você usaria da infraestrutura, da lavanderia, da cozinha, do tomógrafo, da ressonância, do neurocirurgião, do neurologista, do neuropediatra, quando a maternidade precisasse. Só eu preciso da avaliação neuropediátrica. Era só ele atravessar a rampa. Eu sonhei com isso. A cidade da saúde. O cidadão vinha do interior, descia ali no terminal rodoviário José Hollenberg Leite, atravessava uma rampa e chegava na cidade da saúde. Um grande complexo de saúde. Que o doutor Augusto, pai de Albano Franco, fez ali o fundo da rodoviária, era para ser o centro administrativo, né? Então, no fundo do USE, no fundo da rodoviária, a gente poderia ter esse grande complexo de saúde. Hoje ali está o Hospital do Câncer, mas poderia estar maternidade, poderia estar o Centro Diagnóstico por Imagem, poderia estar o Hospital de Ortopedia, poderia estar o Hospital Clínico, ou seja, um grande complexo de saúde. O pessoal volta, faz a sua consulta, faz o seu exame, sobe de novo a rampa, pega o ônibus e vai para a sua cidade. Eu sonhei com isso. E não acho que isso é coisa de outro mundo, não. Acho que isso é coisa muito palpável, repito, principalmente tendo os investimentos que Sergipe hoje tem hoje. Teve a venda da Deso, dinheiro aí, tem mais de 1 bilhão por ano em emendas, sobretudo na saúde, dá para se fazer tudo isso. Agora, precisa aí que
o gestor priorize. Temos que fazer isso. Temos que ter a cidade da saúde. Mas Hilton, ele tem razão, sim. O Joaquim da Janelinha, vereador de Aracaju, manda aqui um abraço. Manda um abraço ao senador Eduardo Amorim. Estamos por aqui sempre acompanhando. E também o Marcel Vasconcelos mandando aqui o abraço. O senhor já preparou a assessoria jurídica para Joaquim da Janelinha, não? Você bota a assessoria jurídica para o homem, viu? Que depois que ele decidiu aí pela sua companhia, lhe acompanhar sempre, como ele está dizendo aqui, o PDT não está muito feliz com ele, não, viu? Veja, nós não temos tradição partidária, a gente escolhe pessoas. Essa coisa de partido, com raríssimas exceções, ficou para um ou outro partido. A nossa tradição é escolher pessoas. O partido é algo que ficou secundário. Então a gente escolhe pessoas, pela história, pelo caráter, pela índole, enfim, é esse a linha. Então, com certeza, ele conta comigo sempre, que é um grande amigo e uma pessoa que eu admiro também. Doutor Eduardo, com relação a esta apreensão destes R$240 mil, Secretaria de Educação comandada pela secretária Edna Amorim, como é que o senhor tem acompanhado este fato desde que ele foi tornado público? Veja, que cabe ao poder público aí investigar, apurar o que aconteceu. Pela minha irmã, eu coloco sim minha mão no fogo. Edna é uma pessoa capaz, preparada, honesta, verdadeira. E você vê que logo, algumas semanas depois, ela conseguiu algo inédito para os aracajuanos. A melhor nota no IDEB, historicamente, até hoje. A primeira do Nordeste, Aracaju, a primeira capital do Nordeste, no quesito educação, e também uma das primeiras do Brasil. Pela minha irmã, eu coloco minha mão no fogo, que eu sei que é uma pessoa preparada, honesta, verdadeira, minha colega de faculdade, né? Estudamos juntos, direito e muitas outras disciplinas, pós-graduação em direito tributário, quanto àquilo que foi aprendido, que a autoridade competente investiga, avalie e que permita aí o contraditório, a defesa de quem for. Esse é o Estado moderno. E atenção, Eduardo, vamos a um bate-bola com os ouvintes? Vamos lá. Põe o povo no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia, Eduardo Amorim. Eduardo Amorim, em 22, o então candidato Valmir de Francisquinho agradeceu ao Rogério Carvalho por manter os direitos políticos dele. Por isso ele o apoiou, né? E não fez a troca de candidato em tempo hábil. Todo mundo sabe o que deu, 500 mil votos, vamos dizer assim, desperdiçado. Recentemente, a prefeita Emília, em entrevista, respondeu ao repórter que não tem plano B, né? Que é Valmir e pronto. Foi marcada agora para o dia 1º a audiência, né, do julgamento do processo de Valmir. Vocês vão continuar com esse pensamento de que não tem um plano B ou já está se pensando em alguém para substituí-lo? Ou vai manter e pagar para ver o resultado? Sempre acreditamos na inocência de Valmir. Lá atrás não foi Valmir que não quis ser substituído, foi que o grupo entendeu que era uma injustiça muito grande e fomos até o fim. E não substituímos. E depois ele foi provado e inocentado, só que fora do prazo legal. Porque no direito você tem duas coisas, o direito material e o direito processual. Então você tem um prazo ali para se defender. E, infelizmente, a vitória veio, mas fora do prazo. Então, Valmir não foi governador por isso. E é verdade, nós não temos o plano B, e daquela vez a verdade prevaleceu, mas fora do tempo, e dessa vez não tem plano B. Não pensamos em plano B, porque acreditamos também na inocência de Valmir. O julgamento está marcado mais à frente, mas a homologação da candidatura dele pode sair bem antes. Então, é preciso permitir que as pessoas se defendam. Eu mesmo concorri com o Jackson Barreto em 2014, ele ali nas costas com mais de 380 processos. E ele foi o governador.
mais de 380 processos. Então, é preciso, vivemos num Estado democrático de direito, cada um tem a sua defesa até o julgamento final. Nós acreditamos sim na inocência de Valmir. Não foram votos desperdiçados, não. O povo acreditou nele. O povo acreditou na inocência que Valmir poderia ser governador. Só que a decisão veio fora do prazo permitido pela lei eleitoral e Valmir não é o governador. Dessa vez, é verdade que a gente não tem plano B, verdade que nós nunca pensamos em outro nome. E repito, Valmir não foi substituído porque o grupo, não foi Valmir, decidiu que não deveria substituir. Amorim toparia ser o nome a substituir Valmir caso haja alguma complicação nesse dia primeiro? Veja, nunca estive tão preparado na minha vida, mas não é nisso que eu estou pensando. Eu não sou apegado a cargos, essas coisas, nada disso. Eu acho que o grupo tem outros nomes, se houver essa necessidade, estão preparados tanto quanto, mas Valmir é o ícone, Valmir é uma referência. E aprendi que gosto muito daquela sabedoria bíblica do livro do Eclesiástico, tudo na hora certa e no momento certo. Na minha vida, como médico, como anestesista, não adianta eu aplicar o anestésico antes, nem depois. Tem que ser na hora certa, no momento certo. E trago isso para a vida política. Deixa para a gente discutir isso, se for necessário, no momento certo, se houver essa necessidade. Mas nós acreditamos que não haverá essa necessidade, que Valmir, sim, sua candidatura será homologada logo, logo. Põe mais ouvintes para interagir com Eduardo Amorim. Bom dia, Narciso, bom dia a todos. Eu gostaria de saber do ex-senador Eduardo Amorim, que é a qual eu vi ele falando outro dia aí, se eleito for, vai lutar para o João Alves, né, crescer. E por que não lutar para fazer um novo hospital para que possa ser maior do que o João Alves? Ao tanto que o governador atual está construindo outra ponte em Aracaju. E não porque outro hospital, doutor Amorim. Aguardo, aqui quem fala é Joca. Um bom dia a todos. É o Joca. Joca, já falamos sobre isso aqui, mas vou repetir. Eu acho que tem que ter sim um outro hospital, e esse hospital, para ajudar até o USE, seria o Hospital de Clínicas. Há 100 anos atrás, o doutor Augusto Leite teve a visão de construir o Hospital de Cirurgia, porque naquela época, há 100 anos, a grande novidade da medicina era a cirurgia. A anestesia estava surgindo, a antibiótico terapia estava surgindo, então era algo moderno, você operar sem dor, sem infecção no pós-operatório. Era algo realmente extraordinário. E até hoje, o Hospital de Cirurgia salva dezenas de vidas todos os dias. Sou testemunha disso porque estou lá diariamente. São mais de 1000 cirurgias por dia. Ele teve essa visão. Assim como o Dr. João teve a visão de construir um hospital de urgência, que hoje é o USE, que está aí até hoje. Agora a gente poderia ir para uma nova etapa, que seria a etapa da clínica, o Hospital de Clínica. E aí, com certeza, se você for ali nos corredores do USE ou de outras unidades hospitalares, você vai ver que boa parte desses pacientes são pacientes crônicos, são pacientes clínicos. Então a gente precisa de um centro de diagnóstico por imagem e um hospital de clínicas e continuar os investimentos que são necessários para a modernização do USE também. Então eu acho que precisa sim disso tudo ali num grande complexo, bem anexo, para aproveitar toda a infraestrutura e até baratear e qualificar todo esse atendimento. Então, defendo sim, não só um hospital, e acho que futuramente Sergipe também vai ter que ter um hospital de ortopedia, tipo um Sara Kubitschek. Hoje, com as motocicletas, que é o instrumento do trabalho, de transporte, é o burro, serve de carga, de meio de transporte, principalmente no interior do estado, a gente vê também um maior número de acidentes. Então, já precisamos também de um complemento aí, de um olhar diferenciado para essa outra especialidade que é a ortopedia. Mas a clínica é urgente, o centro de diagnóstico por imagem é urgente, a ortopedia também.
tudo ali num grande complexo de saúde. Eduardo, uma pergunta que tem sido polêmica que a gente tem feito para vários candidatos ao Senado. Essa discussão sobre impeachment de ministros do STF. Como é que o senhor vê esse tema inserido dentro da campanha e qual é o seu posicionamento? Ministro de STF, de STJ, ministro nenhum é melhor do que nenhum cidadão. Aquela toga não torna ele melhor em nada. Torna ele qualificado, preparado para aquele desempenho. Mas se pisou na bola, meu irmão, se tem impeachment para prefeito, se tem impeachment para governador, para presidente, tem para ministro também. E o Senado, especialmente o Senado, que é a casa que decide isso, não pode ser omissa numa hora como essa. Ministro, ele não pode legislar, ele tem que julgar. E tem que haver, sim, a harmonia entre os três poderes. Quando se pensou na tripartição dos três poderes, em meados do século XVIII, né, se pensou nisso, no equilíbrio. Então o legislativo tem que fazer a parte dele, não pode ser omissa, e o executivo tem que fazer a parte dele, e o judiciário tem que fazer a parte dele. Mas ministro do Supremo não pode legislar, não pode realmente ultrapassar o limite ali da sua atividade. Se for preciso impeachment, eu digo a você, não teria nenhum pudor, nenhum medo, nenhum receio, sou ficha limpa de apresentar uma questão como essa. Agora, tudo dentro da legalidade e do processo necessário para isso. Para a gente encerrar, Rodrigo Valadares, na semana passada, aliás, 4 dias atrás, né, ainda esta semana, no início dessa semana, fez uma postagem polêmica que, inclusive, nós já confrontamos o André Davi com ela. O Rodrigo diz, candidato ao Senado, isso aqui foi direcionado para o André Davi, tem medo do cabeça de ovo, se referindo lá ao Alexandre de Moraes. Sua cunhada teve aí uma vinculação, contratos de 20 milhões numa secretaria comandada pela irmã de Eduardo Amorim, seu companheiro de chapa. As denúncias públicas de possível superfaturamento e irregularidades na contratação milionária de totens. Afinal, quem ele quer proteger com tanto silêncio? A cunhada ou ele mesmo? E aí, no final, ele diz o seguinte, digo e repito, ser brabo e dar cara na tapa de morador de rua e nóia no centro é fácil. Quero ver delegado candidato ao Senado ser brabo contra Xandão e contra políticos bandidos, inclusive do seu próprio grupo. Ou seja, ele se refere a políticos bandidos do próprio grupo. Todos sabem que vocês tiveram uma divergência. Como é que o senhor vê uma declaração dessa do candidato Rodrigo Valadares? Feliz. Como é que se diz? Parpalatão, né? Fala para a plateia, fala para quem quer ouvir. Muitas vezes sem fundamento, sem verdade. Acredita quem quer acreditar. Só estudar um pouquinho a história e o passado de cada um e você vai descobrir facilmente que aquela pessoa não merece nenhum comentário. Não perco o meu tempo com isso, não, porque vida é muita coisa, tem que estar funcionando, muitos órgãos, sistemas, para a gente poder dar tempo da nossa vida a essas coisas. Eduardo, quero agradecer sua presença aqui, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela interação e fica à vontade aí para suas considerações finais. Eu agradeço, Narciso, obrigado pelo carinho, pela receptividade. Parabéns pelo estúdio, parabéns pela forma como faz o radiojornalismo, diferente, moderno, verdadeiro, né? Goste ou não goste, você está aí para cumprir a sua missão. Obrigado a Luci pelo cafezinho, a seu Anselmo, lá da portaria, logo quando eu cheguei, é o senhor que vai me entrevistar? Eu disse, não, é Narciso, é lá em cima, estava chovendo, ele saiu sempre bem recebido e sempre à disposição. Digo que mais uma vez, coloco meu nome à disposição para ser o senador da saúde, ter uma história mais experiente, mais vivido e pronto realmente para ajudar o nosso estado, ajudar o nosso país a atravessar esses momentos difíceis. Como diz Emília, esse estado tem jeito, Aracaju tem jeito, Emília já está dando esse jeito, a gente já sente isso no dia a dia. Então, fique com Deus e a gente segue aqui com ele. É nossa missão. Bora cuidar? Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.